Olá, este é mais um SMU Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, investidores, Rodrigo Carneiro, estamos aqui para mais um SMU Educa. Eu estou aqui com dois convidados, a Marília. Tudo bem, Marília? Tudo certo. E o Diego Pérez, meu sócio cofundador da SMU Investimentos. Fala, Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que, primeiro de tudo, o Diego tem que se apresentar pra gente, apresentar aí pro pessoal que tá ouvindo. Claro, com certeza. Vai lá, Diego. Eu sou o Diego Pérez, eu sou um dos sócios fundadores da SMU, estou desde o começo na operação. A gente idealizou o projeto SMU, a época Start Me Up, em 2012, 2013, mais ou menos, né? Desde então a gente vem trabalhando duro para colocar a plataforma à disposição do nosso público investidor, sempre ofertando boas empresas para que todo mundo possa investir nas melhores startups do Brasil. Grande sócio e amigo. Primeiro amigo. No episódio de hoje, a gente pode começar a apresentar para o pessoal o que é crowdfunding. Então, acho que em curtas palavras vocês conseguem definir pra gente o que é crowdfunding? Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que crowdfunding não é. Crowdfunding não é vaquinha virtual. Nossa, é muito comum ver isso. Vocês devem ter visto isso já em muitas matérias. Não é vaquinha virtual. Pode até ser, se a gente estiver falando de crowdfunding de doação, de crowdfunding de recompensa, é parecido sim com uma vaquinha virtual. Porém, o crowdfunding de investimentos, que é o que nós fazemos e o tema aqui, ele não é uma vaquinha virtual. Na verdade, ele é uma forma de investidores conseguirem investir em startups, em negócios inovadores e também uma forma inovadora desses empreendedores buscarem recursos e também conhecimento através da rede de investidores que ali estão apoiando. Essa seria a minha definição, Diego. Qual que é a sua? A minha visão, crowdfunding é uma união de esforços de pessoas, né, que querem financiar um projeto que elas acreditam, mas que ao mesmo tempo enxergam uma oportunidade de investimento também, né? Você não investe numa vaquinha, você contribui para uma vaquinha, né? No crowdfunding de investimentos, não. Você aporta um dinheiro que você tem destinado para um investimento que você acredita num projeto que você acha que vai resolver um problema real, assim como uma startup faz. Então, o crowdfunding nada mais é do que esse esforço coletivo para financiar um projeto bacana. Eu posso dar uma definição mais romantizada, fofa? Sim. Eu adoro ver o crowdfunding, como a gente já disse no primeiro episódio, né? O episódio mais para apresentar para as pessoas o projeto do podcast. Eu gosto muito de ver o crowdfunding como um incentivo ao empreendedorismo, partindo do investidor. E partindo pelo lado do empreendedor, eu gosto de ver como você tem uma ideia, mas você sozinho não consegue alcançar o sucesso, vamos dizer assim. Então você vai atrás de ajuda financeira mesmo, e essa ajuda vem do investidor que está acreditando no seu projeto. Para quem não escutou o primeiro, acho que vale a pena escutar. A Marília, ela falou uma coisa muito legal, né? Que ela imaginava que para ser empreendedor você precisava ser rico, né? E o Eduardo falou, não, e para ser investidor em startup você também precisava ser rico. E acho que o crowdfunding ele resolve esses dois problemas, né? Eu falei, nossa, tá aí duas dores que o crowdfunding resolve. Eu diria também que o crowdfunding é uma forma de democratizar o acesso ao investimento que anteriormente era restrito a pessoas mais endinheiradas ou a empreendedores mais sofisticados, né? Uhum. Aquele empreendedor que está lá no Vale do Silício, que está, enfim, vivendo outro mundo. Que teve muitas oportunidades. Que as oportunidades não faltaram, exatamente, né? O crowdfunding, ele também é considerado essa forma democrática porque investir em startups é um investimento não usual, não muito disponível no mercado até então, né? E com o crowdfunding você consegue, com um valor assim, relativamente baixo, fazer um investimento numa startup que você acredita. Até como forma de teste, para você testar se você vai gostar ou não de investir numa startup, se você quer ter esse tipo de investimento na sua carteira. Como tudo, tem suas regras, suas regulamentações. Eu acho que é muito bacana todo mundo ficar por dentro de como tudo isso funciona. Uhum. Então, acho que a gente pode explicar pro pessoal aí. E acho que ninguém melhor do que o Diego aqui para falar, né? E eu vou aqui abrir o meu coração, que quando a gente começou a SMU, como eu falei também lá no episódio anterior,
um primeiro pensamento foi, como fazer, né, o crowdfunding de investimento aqui no Brasil, até que um dia o Diego falou, não, peraí, a gente precisa conversar com a CVM, né, que isso aqui é um mercado regulado que nós queremos fazer. E aí acho que começou efetivamente, praticamente a história, não só da SMU, mas do crowdfunding de investimento no Brasil. Acho que aquela ida lá, você vê aquela conversa com eles, literalmente de pegar o touro pelo chifre, né? E a CVM nos recebeu muito bem. Então, assim, já respondendo um pouquinho, as regras são ditadas pela CVM, hoje pela CVM 588, mas tem uma história aí. Acho que vale a pena o Diego comentar um pouquinho da história, como é que chegamos até esse ponto. Com certeza. É legal falar da história, assim, até trazendo um pouco de contexto, né, para o nosso ouvinte ficar um pouco familiarizado também com todo o processo. Diferente da vaquinha, né, onde você simplesmente contribui um recurso para ajudar, para colaborar ou até para adquirir um produto que vai ser desenvolvido com aquele dinheiro que você está contribuindo, no crowdfunding de investimentos você está esperando um retorno financeiro, tem uma expectativa de retorno, né? E sempre que você coloca publicamente uma oferta de investimento no mercado, ou seja, qualquer pessoa pode visualizar, qualquer pessoa pode acessar e investir, você está sujeito a regras de mercado financeiro, né? No caso, o mercado de capitais. E a CVM, ou seja, Comissão de Valores Imobiliários, é a entidade governamental que fiscaliza esse mercado. Então, sempre que você desejar ofertar esse tipo de oportunidade de investimento, você precisaria ter uma autorização prévia da CVM. E no caso, a época que a gente estava rascunhando, que ia ser a SMU, o Rodrigo me procurou, né, como amigos, a época eu não estava envolvido no projeto ainda, e falou, né, falou assim, Diego, você como advogado, o que você recomenda, né? Na verdade foi um pedido de conselho, né? Sim. E mal sabia ele que aquele conselho ia virar uma sociedade. Não, e mal sabia eu que você também já tinha visto o tema no seu escritório que você Exatamente, trabalhava, né? Eu trabalhava no escritório. Eu sempre atuei nessa área de tecnologia, inovação, né? E muitos dos clientes, eles eram instituições financeiras. Então eu era familiarizado com esses conceitos, né? E a época antes de eu estar envolvido no projeto, um grande cliente, que é um grande banco do escritório, ele nos consultou para saber o que era crowdfunding, como o crowdfunding funcionava e quais eram as modalidades de crowdfunding disponíveis no mercado, né? E eu fiz um estudo junto com a equipe que trabalhava comigo e a gente apresentou esse estudo para o banco. Assim, o universo conspirou a favor, porque na mesma época o Rodrigo me procurou e eu estava com tudo muito fresco na cabeça, né? E a ideia do Rodrigo era o que a gente pode fazer ou como que a gente pode fazer isso de uma maneira que não seja tão burocrático. E eu falei assim, olha, existem burocracias que a gente não consegue escapar. Se você escapar de algumas burocracias, você pode estar incorrendo em penas, né, em infrações. No caso, é inevitável. Se você vai ofertar uma oportunidade de investimento numa startup, você está disponibilizando uma oportunidade de investimento, como outra qualquer. É inevitável falar com a CVM. Exato. E aí, a época que eu falei, vamos dar um passo atrás? Vamos estudar um pouquinho mais o que é o crowdfunding de investimentos no mundo. Vamos comparar com o que dá para fazer no Brasil. E a gente de lá falar com a CVM. Falou, CVM, a gente quer fazer isso, né? Assim, desde então, a gente conseguiu construir esse relacionamento com o regulador, né? O regulador é muito receptivo, né? Sempre que a gente precisa interagir com o regulador, ele abre as portas para que a gente busque esclarecimento das nossas dúvidas. Ao mesmo tempo, o regulador também nos busca para pensar em como trazer inovação para o mercado que ele fiscaliza. Uhum. E na época foi assim uma novidade para eles também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui à CVM, já com o projeto SMU em desenvolvimento, eu estava sozinho e tinha pelo menos uns 5, 6 servidores da CVM querendo saber o que a gente estava falando, né? Então, era um pouco intimidador do nosso lado, né? Porque você quer desenvolver um negócio novo e você está conversando com a entidade que vai te fiscalizar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eles tinham curiosidade, né? Eles eram curiosos para entender como que a gente ia fazer aquilo, o que a gente estudou, o que a gente acompanhou de outras regiões do mundo, de outros países, e tentar fazer trazer para a realidade brasileira. Desde então, a gente construiu o que é o crowdfunding hoje, graças a essa interação constante com a CVM. E acho que vale a pena mencionar que a CVM, nessa época, e até hoje, né, como você falou, ela é sempre receptiva, né, pelo menos essas áreas querem entender o que está acontecendo no mundo, o que tem de inovação e incentiva isso.
E naquela época eu falei, olha, sim, vocês podem fazer essa operação no Brasil. Nós temos regulação vigente para isso, né? E aí, até para quem entende mais de normativa, tal, advogado do mercado financeiro, ela indicou para a gente a instrução normativa 400, né? Você procura lá, você acha no site deles, que praticamente é a mesma instrução que você faz, por exemplo, com um IPO. Ela é pesada, né? Ela é complexa, ela é extensa, porém a CVM nos deu assim um mapa, né? Falou, olha, você vai fazer o seu pedido utilizando a 400 com essa dispensa deste item, dessa linha, desse outro artigo, etc. Ela falou mais ou menos como que ia funcionar. E aí que as plataformas no Brasil, não só a gente, começaram a fazer suas primeiras captações, né? Estamos falando lá de 2015 já, então a gente já avançou, 2013, daquela primeira conversa, e aí, o que você está fazendo? Estamos tendo uma ideia assim, até efetivamente a primeira operação no Brasil, né, sair. Estamos falando de em 2015, aí começaram várias nossas também, e aí chegou uma hora que a gente falou, não, apesar de todas as facilidades que a CVM nos deu para operar na 400, ainda estava complexo demais para fazer uma captação para uma startup. E aí começou-se um movimento para que criassem uma regra específica para crowdfunding. Até porque era o que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, né, que estava sendo criado as regras lá nos Estados Unidos para que o crowdfunding de investimento funcionasse, a gente começou a criar aqui também. Então foi naquela época criada a Associação Brasileira de Crowdfunding, a Equity, nós chamamos, né? Inclusive o Diego está lá também como cofundador da associação. Já fui presidente também. Foi presidente? Foi o primeiro presidente ou o segundo? Eu fui o segundo presidente. Segundo presidente. Atualmente eu sou o presidente, né? Tivemos aí gestão de outros diretores e presidentes, mas em 2021 eu assumi. E aí a gente começou a negociar, já com meio que um bloco, né, de plataformas na época, as pioneiras aqui do Brasil, a criação da CVM 588, da Instrução Normativa, que passou por uma audiência pública, né? A audiência pública, a CVM ela mostra um rascunho do que ela quer colocar em prática ao mercado, e o mercado pode dar opinião. Isso é legal também, as audiências públicas são muito ricas também para você aprender, né? Então até encorajo aí quem quiser, a gente pode até tirar um dia e falar especificamente só sobre a 588, né, num estágio mais avançado aí do podcast, mas também falar sobre a audiência pública, é legal também, tem muita informação ali rica. Nessa audiência pública depois ela consolidou e criou as regras, né, para o crowdfunding. Então hoje nosso livro de regras é a CVM 588, ali 42 páginas se eu não me engano. Ela deve sofrer esse ano também uma atualização, né, a expectativa aí é que até o meio do ano ela tem aí algumas mudanças, né? Mas acho que vale a pena também a gente seguir e falar daqueles outros pontos que a gente mencionou, né, Marília, de quais são os limites, quem pode captar, etc. Acho que aí também o Diego pode nos ajudar bastante. Antes de entrar nesse ponto, eu gosto de falar de contexto também, tá? Então, a época que a gente foi na CVM, voltando aqui na história, a gente fez a nossa lição de casa, claro, né? A gente estudou a instrução normativa, a regra de IPO, que é a CVM 400, para verificar se tinha como colocar o crowdfunding dentro daquela regra, né? Até então era a única regra. E existia um item específico lá que tratava da dispensa de registro, ou seja, se você for uma micro e pequena empresa, era o jeito que estava escrito. Você pode fazer uma captação de investimentos publicamente sem precisar seguir o rito do IPO. Você só precisa avisar a CVM. Falar assim, ó, vou fazer uma captação de investimentos. Ponto. E aí, na época, ela também tinha os limites. Você não pode captar mais do que 2,4 milhões, né? E não pode faturar mais do que 3,6 milhões. Esses eram os limites da época. E por que eu trouxe essa palavra contexto? Porque essa dispensa que aparece na CVM antes da 588, ela foi criada no contexto da reforma da micro e pequena empresa. Não é nem a reforma, foi quando surgiu o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, em 2006. Em 2006, o Brasil não usava Facebook. Ele já existia, mas ainda estava meio sim. Devia estar nas universidades. Nas universidades americanas. Não existia WhatsApp, né? As redes sociais, acho que era o Orkut. Eu acho que na época do Orkut. Na época do Orkut, né? Tinha algumas outras mais voltadas para música, esqueci o nome agora, mas tinha uma outra. E talvez eu arrisco dizer que já existiam algumas fintechs naquela época, talvez o PayPal. PayPal com certeza. Eu acho que o PayPal já existia naquela época. Sim. Então assim, voltando para a palavra contexto, e essa dispensa não foi criada para crowdfunding. Ela foi criada para compreender
o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, porque na época o Estatuto da Micro e Pequena Empresa ele trouxe uma regra comum para todos os reguladores, falando assim: todos os reguladores do Brasil vão ter que tratar as pequenas e microempresas de maneira diferente, de forma simplificada, facilitada, porque as pequenas e microempresas são contratam muitas pessoas, geradores de empregos, geram empregos, recolhem impostos, tal. Então tem que ter um tratamento diferenciado. Esse foi o contexto da dispensa que a gente se apoiou na época. Então a gente estudou e levou para a CVM. Falou: CVM, a gente pretende lançar o crowdfunding com base nessa dispensa. Aí a CVM, ela em tese concordou, né? Falou assim: ó, do jeito que vocês estão apresentando é possível, né? Mas ao mesmo tempo, como o Rodrigo falou, assim, ela também abriu espaço para que a gente explorasse outros caminhos, né? Falou assim: ó, você já estudou esse caso aqui, né, dos condotéis, que foi uma oferta pública também de investimento com base nessa dispensa? Você já estudou esse caso aqui, sabe? Eles listaram alguns casos para a gente estudar. Fazer a lição de casa. A gente voltou. Essa conversa foi uma das conversas mais ricas assim, da história do crowdfunding no Brasil, eu assumo, eu tenho certeza, né? E com base nisso a gente levou as primeiras ofertas, né? Falou: tá aqui, CVM, a primeira oferta. A nossa primeira oferta foi a da própria CMU, né? Os nossos concorrentes também foram levando as ofertas deles, né? E aí depois, assim, fazendo um fast forward aqui, né? Indo mais pra frente, a CVM apresentou pro mercado e falou assim: tá bom, já entendi, já sei o que vocês querem fazer e já acompanhei tudo que vocês fizeram até agora. Então, acho que está na hora de ter uma regra específica para o crowdfunding. A regra que vocês estão se apoiando não foi criada para crowdfunding, o contexto era outro, né? Funcionou para uma primeira operação, para um primeiro estágio, né? Agora vamos para o próximo, né? E aí foi que a gente começou a conversar também com a CVM para poder apresentar o marco regulatório do crowdfunding no Brasil, que é a 588. E aí foi nesse momento que surgiu a associação de crowdfunding, que as plataformas se reuniram para a gente conversar. Logo na sequência surgiu a associação de fintechs também, porque as plataformas de crowdfunding são fintechs, outros mercados que precisavam ter esse tipo de interação com o regulador gostaram do nosso case, se espelharam no que a gente fez e falaram: vamos nos organizar, vamos criar as nossas associações. Então, assim, foi um momento histórico, eu diria, no desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais do Brasil. Eu acho que agora a gente podia trazer duas visões, entender o lado do empreendedor e o lado do investidor. Vamos falar primeiro do investidor. Como ele lucra em crowdfunding, quais são os riscos que ele pode ter, como todo investimento tem seus riscos. Claro. Então eu acho que a gente poderia deixar isso mais claro. O investidor de crowdfunding, ele é um investidor, obviamente, primeiro ele tem que ser investidor, né? Ele tem que ter alguma poupança, ele já tem que ter ali algum dinheiro guardado, e ele tem que entender o crowdfunding como uma diversificação da sua carteira, né? E ele tem que também acreditar naquelas startups que ele está investindo. É investimento de longo prazo, então ali quando eu falo de longo prazo mesmo, estamos falando ali de você ter retorno em no mínimo aí 5 anos, né? 5, 8, às vezes até 10 anos. É o mínimo mesmo, né? 5 anos. Assim, temos casos, obviamente, com prazo menores do que isso, mas não adianta a gente prometer, não tem nenhuma promessa aqui. Então quando você faz um aporte ali, então trabalhe com pelo menos 5 anos ali naquele investimento. É um prazo razoável para a empresa fazer o que ela tem que fazer a lição de casa, claro, né? Aprender, realmente colocar aquele produto no mercado, ganhar capacidade e também conseguir escalar seu negócio até para outras fases de captação, de desenvolvimento, tá? Esse investidor, ele tem que saber também qual o limite que ele pode investir nos seus investimentos. Então ele tem que pegar tudo que ele investiu em crowdfunding, seja na plataforma que ele está investindo, por exemplo, na SMU, via a plataforma que ele está investindo, por exemplo, a SMU, e outras plataformas, ver o quanto que ele investiu no ano, somar aquilo e aí fazer uma conta simples. Olha, é até 10 mil reais? Se tudo isso der 10 mil reais, ok, ele segue adiante. Imagina que é um valor razoável que a CVM colocou lá na 588. Ele pode fazer seu investimento tranquilamente. Acima desse valor, existe, vamos dizer assim, uma trava de segurança, vamos chamar, né? Você não usa esse nome, mas eu acho que faz sentido. Existe uma trava de segurança. Você fala: opa, peraí, você já está comprometendo um valor, o padrão brasileiro já não é um valor insignificante, né? Já estamos falando de um valor para o nosso padrão já relativamente alto. Você precisa ver se você é realmente um investidor que pode investir mais do que isso.
Existe uma regrinha simples. Ou você é um investidor qualificado, ou seja, você tem conhecimento de mercado, você tem mais de 1 milhão aplicado, ou seja, você realmente é um investidor mais parrudo, né? E aí tudo bem, aí você não tem limite nenhum, você se declara como um investidor qualificado, você sabe todos os riscos que está investindo, você pode investir o quanto você quiser. Mas o que a via de regra é, acima de 10 mil, você deveria ter, né, para você investir mais do que isso, 10 vezes mais reais, né, aplicados em investimentos do que o que você quer investir. Então, por exemplo, quero investir 20 mil reais em crowdfunding no total, né? Lembrando, todas as plataformas, todas as captações. Quero investir 20 mil reais. Para você saber se 20 mil reais é pouco ou não para o seu padrão, você deveria olhar lá para o seu banco, lá para a sua corretora, né, os seus investimentos e falar, eu tenho 200 mil investido em outras coisas, né? Excluindo o carro, excluindo que no carro não é investimento, mas eu tenho 200 mil em produtos financeiros. Se você tiver, tudo bem, 20 mil parece adequado para você investir em crowdfunding. Se você não tiver, faça essa conta. Você deveria investir até no máximo 10% do que você tem de investimento. Para quê? Vamos falar de risco, né? Todo risco tem também seu retorno. Então, se você investir mais do que isso, talvez você esteja incorrendo um risco a mais do que você deveria. Primeiro que não pode, né? Ele tem que se declarar que tem isso, a não ser que ele minta, mas não é o caso aqui. Então você estaria correndo um risco maior, porque você pode perder. Aquela empresa ela pode falir, pode ser que lembra que a gente falou de dor, né, e solução? Pode ser que aquela solução não era adequada para aquela dor, ou pode ser que aquela dor não era tão incômoda assim, né, ao ponto de alguém pagar para ter uma solução. Então pode ser que aquela startup não vá adiante, né, ou aquele grupo de startup que você investiu não vá adiante. Pode ser que sim, você perca. Então, você tem que perder um valor que não vai te comprometer a sua saúde financeira. Então, por isso que existem essas travas. Mas, por outro lado, e aí que entra o trabalho das plataformas, o trabalho das SMUs, o trabalho dos profissionais que trabalham com investimento em startups, a gente tenta fazer uma boa seleção de empresas, atrair as melhores empresas, selecionar as melhores empresas, os melhores empreendedores, para que as chances de ter várias empresas que vão dar certo compensem em várias vezes as que deram errado, né? Esse é o jogo, né? Você tem um portfólio de empresas que a maioria delas deu mais certo do que as que deram errado. E aí com isso você vai ter ganhos. Então acho que esses são, de uma forma geral, os riscos. O risco obviamente, de perder, e existe um risco que é importante falar, que é de iliquidez. Que quando você faz, que está atrelado ao longo prazo. Quando você faz um investimento em crowdfunding ou investimento em startup, não só em crowdfunding, mas investimento em startups, você fica com aquele dinheiro irresgatável. Você não pode chegar, olha, apareceu uma conta aqui que eu não estava esperando no meu orçamento, eu preciso resgatar esse dinheiro. Não há essa opção. Você tem que esperar um evento de liquidez, ou seja, aquela startup receber novos aportes, ela ser comprada, acontecer alguma coisa para ele poder receber o investimento. Não parte dele pedir o resgate, tá? A gente espera que isso mude no futuro. A gente tem aí trabalhos a serem feitos, né, que já foram feitos, e a própria CVM está trabalhando para que haja alguma liquidez, algum caminho para ter liquidez. Mas ainda deixa para outro podcast a gente falar sobre isso. Sim. Bom, sobre o empreendedor, eu assumo aqui que o crowdfunding é uma ferramenta excelente para o empreendedor levantar recursos e investimentos para o seu negócio. Mas é importante também o empreendedor visualizar o crowdfunding e entender se ele é o caminho mais adequado para o seu negócio também. Como que ele faz isso? Primeiro, o estágio do seu negócio. Seu negócio acabou de nascer, seu negócio ainda está no campo das ideias, você está num projeto de TCC da faculdade que você quer transformar numa empresa. Será que eu devo submeter ao crowdfunding? Eu acho que ainda não, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com uma comunidade de investidores, um grupo relevante de pessoas que estão, assim, como o Rodrigo mencionou, colocando dinheiro num negócio que ele não vai resgatar tão cedo. Então ele quer ter um mínimo de segurança, né? Fala assim, não, legal, eu sei que é arriscado, eu sei que é prazo longo, mas esse projeto acabou de nascer. As chances de darem certo são menores de um projeto uma empresa que já está rodando. Então, assim, a gente se posiciona num estágio em que a empresa já tem algum tipo de validação, né? E eventualmente até já recebeu investimento anteriormente, né? Que aí a gente consegue demonstrar para o nosso grupo de investidores, para a nossa comunidade, que aquela empresa já foi investida por outras pessoas, né?
E outras pessoas já passaram por esse momento mais turbulento porque estavam um pouco mais disponíveis a ficar exposto a esse risco do negócio não dar certo. E como ela atingiu já um estágio de maturidade suficiente para receber novos investidores, aí sim você pode considerar o crowdfunding. Tá? Segundo, o meu negócio é sujeito a crowdfunding, você também deve levar em consideração o tipo de negócio que você está desenvolvendo. É legal assim, o crowdfunding você se apoiar num grupo de pessoas que já fazem uso do seu serviço, né? Já consomem no dia a dia, já tem o seu aplicativo, já pede o delivery de comida por meio dele, já pede o carro de transporte por meio dele, enfim. Esse tipo de serviço, ele já possui um grupo de pessoas que conhece e que tem pessoas que usam aquilo com tanta frequência que eles até se disponibilizariam a investir, porque sabe que aquilo funciona, sabe que aquilo é uma boa experiência, né? Você pode se apoiar nesse tipo de consumidor do seu serviço, como também investidor. Então a gente está falando aqui dos negócios direcionados para o consumidor, B2C, né? Esses negócios, sim, são ideais para crowdfunding, né? Não quer dizer que o B2B não seja. Dependendo do caso, sim, também vale a pena, porque o B2B são aqueles negócios direcionados para outras empresas. Você oferta seu serviço para outras empresas. Porém, dependendo da inovação envolvida, às vezes é difícil de comunicar, às vezes é difícil de explicar. Fala assim, eu desenvolvi um serviço, um algoritmo aqui de inteligência artificial que organiza as ideias dentro de estruturas corporativas para que elas não se percam nos processos de gestão do conhecimento. Você demorou tanto para explicar o que ele faz. Vai ser difícil vender depois, que convencer centenas de investidores, né? Que você já perdeu a atenção do investidor, sabe? Ao mesmo tempo, o investidor que sabe que aquilo é um bom negócio, né? Que está interessado naquilo, ele é um pouco mais sofisticado, assim, sabe? Eventualmente ele é um investidor anjo que já tem acesso a esse tipo de investimento e funciona mais como um parceiro da plataforma de crowdfunding para entregar novas empresas do que como um investidor da plataforma, né? Ou até pode até ser um investidor âncora da rodada. Isso, né? Exatamente. O investidor que já investiu naquela empresa, aí sim ele pode trazer para o crowdfunding para que aquela empresa continue a jornada do investimento. Isso tem que ser levado em consideração também, tá? E principal é você ter uma visão de futuro do seu negócio também, né? E não ficar muito preso no presente. Por que isso? Porque o investidor de crowdfunding, como o Rodrigo mencionou, ele vai ficar preso naquele investimento por algum tempo e ele sabe que ele não consegue resgatar enquanto esses eventos de liquidez não acontecerem. Mas ele precisa ter uma previsibilidade, né? Um campo de visão de quando que esse resultado vai acontecer. Então você precisa ser capaz de demonstrar para o seu público investidor que você vai alcançar esse estágio daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3. O meu planejamento é esse, tá? O meu planejamento é o seguinte, eu estou fazendo crowdfunding agora para me apoiar na comunidade, usar os meus usuários como embaixadores, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para o próximo investidor, que é um fundo de Venture Capital, que é um fundo de capital semente, um fundo seed, que eu atingi esses resultados e o crowdfunding me ajudou a atingir esses resultados. E aí, quando eu entrar nessa jornada do investimento de fundos, Venture Capital, Private Equity, eu consigo demonstrar para o meu investidor que daqui 2, 3, 4 anos, um fundo vai comprar a participação dele, o valor que ele investiu multiplicou por 10, 20, 30 vezes. É isso que você tem que ter em mente antes de submeter seu projeto para crowdfunding. Agora, se você apresentar o seu projeto sem ter essa perspectiva, sem ter essa visão de futuro, aí vai ser muito difícil você conseguir convencer o público investidor a botar dinheiro naquilo. Acho que aí entra o trabalho, né, principalmente seu aqui na SMU. É o trabalho da plataforma. A plataforma é o trabalho de selecionar, né? O Exatamente. Diego percebe isso, né, ali na ponta, né, buscando essa empresa, fala, não, peraí, não é hora para você, né, ou isso não é um produto para você, ou sim, cara, vem que sua captação vai ser um sucesso. Então assim, uma empresa, uma startup que não conseguiu investimento por outros meios, ela não vai conseguir no crowdfunding. Não adianta, né? Eu não consegui com o investidor anjo, eu não consegui com o Venture Capital, eu vou tentar o crowdfunding. Nem bate na porta do crowdfunding, não vai conseguir você também. Não vai conseguir nem ser aprovado, tá? Porque, primeiro, as últimas empresas que captaram na SMU, elas já eram investidas por fundos.
elas já eram investidas por investidores anjos, elas já conseguiram dinheiro, tá? Elas só estão utilizando o crowdfunding como uma estratégia para alcançar novos usuários, para ter a sua marca engajada com o seu público e também ter recurso para ir para o próximo estágio, né? E é papel nosso da SMU fazer esse filtro, tá? E o principal filtro é que a gente investe em todas as empresas. Então, se essa empresa está na nossa plataforma é porque estamos investindo. E se estamos investindo é porque a gente acredita. Tá? Uma empresa que não conseguiu dinheiro com o fundo de Venture Capital, que não conseguiu com o investidor anjo, não vai conseguir com a gente, porque a gente não vai investir. A gente gosta de muita empresa, né? A gente gosta de vocês, somos criteriosos. É bom falar do filtro, né? Realmente. Mas assim, quando a gente encontra uma boa empresa, é quase que unânime, assim, não, vamos investir. Que legal, essa empresa veio, né? Ou o Diego conseguiu. Até porque uma boa empresa, ela também teve o seu primeiro investimento, né? Sim, é claro. Quando a gente encontra uma boa ideia, uma boa empresa, um bom empreendedor, a gente assim, consegue, na maioria das vezes, enxergar esse brilho no olho ali deles, né? Isso fica bem claro. Vocês querem contar um case bem rapidinho pra gente? Eu acho que vale a pena. Eu vou passar aqui pro Diego também, ter um case, acho que de crowdfunding de fora. Vou falar o rápido do nosso, né? Já que o Diego até mencionou aqui. Acho que tem o próprio case da própria SMU, né? A nossa primeira captação que nós fizemos lá em 2015, foi uma captação que foi bem sucedida, captamos rapidamente, na época foram R$300 mil, né? Se eu não me engano, em 17 dias. E até hoje é um ótimo prazo, né, para uma captação de crowdfunding. E essa captação, ela teve... os investidores investiram na fintech Start Me Up, na SMU. E eles tiveram retorno agora, no final de 2020, em dezembro, que esse retorno a gente tem certeza que foi melhor do que qualquer investimento que ele fez na vida. Tá? Foi pago, todos os investidores. Ele era um contrato que ele havia uma cláusula de pagamento. Nós fizemos esse pagamento no ano passado e, obviamente, o investidor ficou super feliz. Deu quase 4 vezes o valor que ele investiu. Se a gente jogar aí em percentual ao ano, ele teve aí, sobre juros compostos, mais de 30% ao ano de retorno. Né? Coisa que você pode colocar em qualquer investimento, não vai ter dado isso. Então eles ficaram felizes, ainda mais num ano tão difícil, onde 2020, pandemia e tudo mais, todo mundo apertado. Você falar que vai devolver, quem investiu 100 mil vai receber 400 mil de volta, é incrível, né? Sim. Acho que a SMU aqui no Brasil é um caso bem legal de retorno. E o Diego pode falar rapidamente de um case global, né? Que acho que algumas pessoas aí, muita gente deve conhecer também. Sim, tem um case muito interessante que é da BrewDog, né? É uma cerveja que tem aquela pegada de artesanal, né? É um pouco mais direcionada para um público que gosta de sabores mais fortes e tal. Ela é uma empresa que basicamente teve a sua história muito conectada com o crowdfunding de investimentos, né? Ela passou por mais de uma rodada, ela fez no total, se eu não me engano, 4 rodadas de crowdfunding, tá? E o investidor que entrou na primeira rodada, ele teve a sua participação majorada, ou seja, aumentada em mais de 1000%. Uau. Com o valuation da quarta rodada. Então, assim, se você investiu $50 mil, ou 50 mil libras, que é uma empresa britânica, naquela época, aplica 1000% em cima. Essa é a sua percepção de resultado. Encerrada essa jornada do crowdfunding, dessas 4 rodadas que a BrewDog fez, que ela se apoiou muito na comunidade, né, nos cervejeiros. Ela até usa um slogan, né, Equity for Punks. Né? Por quê? Porque ela considera seus usuários, os seus consumidores, né, pessoas modernas, hipsters, né, ou então que tenham um lifestyle assim, um pouco mais do mundo alternativo, né? Ela usou esse slogan, Equity for Punks, ou seja, se você gosta da nossa cerveja, venha ser nosso sócio. Eles tiveram mais de 1000 sócios, assim, acho que foram mais de 10 mil sócios. Depois a gente pode apresentar os números nos comentários aí da plataforma onde a gente publicar. Mas aí, depois, encerrada essa jornada, ela começou a chamar a atenção de investidores institucionais, que são os fundos de private equity, né? Que aí são aqueles que investem por estratégia um pouco maiores, né? Pensando já num posicionamento global, pensando num retorno massivo sobre o investimento. E aí ela atingiu o valuation de $1 bilhão. Virou unicórnio. Virou unicórnio.
tá? Então é uma empresa que se financiou baseada na sua comunidade, é uma empresa que está muito conectada com o seu público, né? Possui slogans, atraiu as pessoas, ao mesmo tempo se apoiou nessa comunidade para poder alcançar o sucesso empresarial. E o crowdfunding foi peça-chave para que isso acontecesse. Sim, se ela não tivesse trazido esse engajamento do público, esses fundos provavelmente não iam investir. Não, e é incrível que a Brewdog é uma cerveja que já há muito tempo mesmo, você já encontra aqui em praticamente todos os supermercados no Brasil. Aqui em São Paulo tem um pub da Brewdog, né? E esse pub, ele estava presente na terceira ou na quarta captação de crowdfunding, no plano de expansão. Eles falaram assim, o que vamos fazer com o recurso? Vamos instalar Brewdog Pubs no mundo inteiro. E aí eles sinalizaram Estados Unidos, Canadá, Escócia, que é o lugar de origem deles, Londres e São Paulo. Legal. Então tava lá. Então assim, o crowdfunding no final do dia é uma solução riquíssima para esse empreendedor que está muito conectado com a sua comunidade, né? Que tá nos grupos de WhatsApp lá da sua empresa, tá conversando com todo mundo, né? Que interage nas redes sociais, que faz stories e o pessoal vai lá, conversa com a marca. Crowdfunding é perfeito para você. Perfeito, excelente. Bom, são empresas assim que a gente busca, né? Procura aqui e disponibiliza para os investidores. É raro, mas acontece muito. Eu acho que no episódio de hoje é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais algum recado... Eu acho que é isso. Só fiquem atentos aí, sigam a gente. Teremos aí episódios aí tão bons quanto esse. Todas as semanas temos novos. Obrigado a todos aí, investidores e ouvintes. Muito obrigado a todos e acompanhem esse vídeo.